Então, voltamos, né? Esse nós foi no último que nós paramos. Agora vamos para o próximo. Protetor respiratório. São respiradores e máscaras que protegem os trabalhadores contra a inalação de contaminantes. Esses contaminantes podem ser gerados por agentes químicos como poeiras, névoas, fumo, gases e vapores, e também usados em casos de deficiência de oxigênio. A verdade é que em várias atividades de trabalho existem inúmeros contaminantes que ficam suspensos no ar. Por esse motivo, é fundamental assegurar que os trabalhadores não inalem esses agentes, que poderiam resultar em doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho, né? Então, lembra que nós falamos das doenças ocupacionais, acidentes de trabalho lá na primeira aula. Então, no caso, se não usados o IPIs correto, né? Nesse caso, é um exemplo, né? Na foto é um exemplo de respirador, mas tem vários outros tipos de respiradores também. Para que não inale os cheiros, né? Para que de fumos, gases, vapores, lugar que tem alta periculosidade, tem que usar esse protetor respiratório. Tipos de protetores respiratórios. Facial, né? Que no caso é do rosto da face. A máscara facial proporciona uma vedação segura e confortável, com 5 pontos de fixação e é fácil de fazer a manutenção, né? Torna o ato de respirar e proteger-se em algo simples e confortável. Seu material filtrante exclusivo oferece uma baixa resistência respiratória ao inalar, combinada com alto nível de retenção de partículas. A válvula de exalação Alivier acelera a saída do ar exalando quente e úmido, garantindo uma temperatura adequada sobre o respirador durante todo o tempo. Então, esse é um respirador descartável, né? Uma máscara comum, assim, por exemplo, igual as máscaras que a gente está utilizando agora, nesse momento. Só que ela tem uma pecinha que dá para vocês verem do lado, que é um respirador, né, por onde a gente possa respirar ali. Mas o que acontece? Terminou de usar essa máscara, ela tem que ser descartável. Por isso que fala respirador descartável. Essa máscara tem que ser descartada porque ela não serve mais para usar da próxima vez. Ao trabalhar em uma área perigosa, onde o trabalhador está exposto a objetos, fragmentos e partículas voadoras, deve ser usado EPIs, que é o equipamento de proteção individual. Para a proteção dos olhos primário, como óculos de segurança, como protetores laterais, em alguns casos é necessário ainda o uso do EPI para a proteção dos olhos, proteção secundárias, como os protetores faciais, em conjunto com dispositivos de proteção primária durante a exposição severa a riscos de impacto. Os óculos de segurança destinam-se a proteger os olhos do usuário do risco de impacto, como fragmentos de voo, objetos e partículas. Aos trabalhadores são obrigados a usar óculos de proteção ocular com protetores laterais, quando há perigo de objetos voadores. Então, nesse caso, essa primeira aqui, para quem não conhece, por exemplo, vamos citar um exemplo de uma profissional, no caso dentista, né? Além delas, uma máscara simples, né? Por exemplo, uma máscara branca, ela usa essa para que a hora que ela estiver mexendo no dente, alguma coisa não espirre nenhum tipo de objeto, saliva, essas coisas nela, né? Esses outros óculos também são óculos, por exemplo, de pessoas que mexem com solda, onde que espirra, aqueles negócios espirra fogo para que não queime. Pode ver que tem até uma proteção na lateral para isso, né? Por esse motivo que é usado esse. Os principais EPIs, né? Equipamentos de proteção individual para a proteção de membros superiores e inferiores. Em geral, os EPIs destinados à proteção dos membros superiores correspondem a vestimentas e acessórios que protegem os braços e as mãos do trabalhador, enquanto os dispositivos para a proteção dos membros inferiores preservam as pernas e os pés dos riscos de acidentes de trabalho. Luvas, jaquetas ou luvas de raspa servem para proteger as mãos contra produtos abrasivos, escoriantes e perfurocortantes.
Luva isolante preserva as mãos e braços contra choque elétrico. Luvas nítricas, indicadas para proteger os membros superiores contra produtos biológicos e químicos. As luvas de PVC protegem mãos e braços contra solventes, graxa, óleos e outros produtos que podem causar reações alérgicas e contaminar o organismo. Essas aqui, por exemplo, essas que são aqui amarela, é uma bem comum que a gente vê hoje em dia em supermercados, né? O que acontece? Talvez tenha alguma pessoa que tem alguma reação alérgica com algum produto que vai usar, por exemplo, um produto água sanitária, o mesmo detergente, e algumas pessoas que têm. Então, sempre a gente utiliza essa luva aqui que é a mais comum, né? Então, as outras, no caso, cada um é para uma determinada função, para um determinado ambiente onde você estiver inserido. Essa de PVC que eu falei que é a mais simples, onde a gente tem mais acesso hoje em dia, a gente possa encontrar ela em alguns locais. Os EPIs de proteção de membros inferiores. Assim como as mãos e os braços, pernas e pés também são expostos a risco do ambiente de trabalho. A prevenção é feita com o uso de EPI para a proteção dos membros inferiores, além de uma série de medidas técnicas de segurança e saúde em cada setor da empresa. Botas cano médio fabricadas em couro evita que o trabalhador escorregue, sofra torções, corte, escoriações, entre outros danos aos pés. Botas de cano feitas de couro, além das funções que as botas de cano médio possuem, o modelo de cano longo aumenta a proteção das pernas, principalmente para quem trabalha em ambientes externos, nos quais habitam animais peçonhentos. Botas de PVC, tanto as de cano médio como as de cano longo, são recomendadas para quem trabalha em ambientes úmidos ou manuseia produtos químicos, que é no caso dessa daqui. Peneiras de proteção, outro EPI de segurança para as pernas, protegendo-as contra cortes, perfurações, mordidas de animais peçonhentos, como cobras venenosas, né? Então, essa aqui, ó. Então, assim, dessa forma, cada um também serve para um tipo de trabalho, né? Para cada ambiente onde você está inserido. Muito importante também, a gente está falando, mas é importante, né? Usar esses equipamentos de proteção individual. O sistema de proteção contra quedas coletivo utilizará ferramentas como redes de segurança, guarda-corpo. Já o individual consiste em EPIs como cinturões e talabartes, apesar de serem sistemas que fornecem a proteção de formas diferentes, não impede que sejam utilizados simultaneamente. Ou seja, todo esse sistema de proteção, além de ser contra quedas de coletivo, também o individual, né? Então, nesse caso aqui, a foto ele está usando de modo individual, né? Mas depende também, alguns desses depende do coletivo, depende que uma outra pessoa, por exemplo, esteja puxando, esteja conduzindo, que daí no caso seria de forma coletiva que ele está utilizando, né, esse equipamento. O sistema básico de proteção contra quedas é composto dos seguintes equipamentos: cinturão de segurança e equipamento que tem como principal função envolver o corpo do trabalhador mantendo preso ao sistema, através de pontos de conexão distribuídos no próprio cinto. O talabarte é o elo entre o cinto, ou seja, é o suporte do corpo e o ponto de ancoragem. Tem a finalidade de manter o cinto do trabalhador conectado ao ponto de ancoragem durante todo o trabalho. O ponto de ancoragem é o ponto de sustentação, onde será finalizada a conexão de todo o sistema. Os pontos de ancoragem são considerados como o coração de um sistema de segurança, não podendo ser considerado menos importante que qualquer outro EPI. Então, nós
finalizamos essa aula de hoje, né? Falamos sobre esses dois tópicos, né? Abordamos sobre os tópicos hoje: Programa de Prevenção e Riscos Ambientais, que é o PPRA, e o agente de fatores de proteção, né? Então, nós falamos sobre todos os equipamentos de proteção, tanto para uso coletivo, como o equipamento de proteção individual, que é os EPIs, né? Então, tem muita gente que fala, mas eu não vou me machucar, não vai acontecer isso. Mas, assim, até alguns alunos, não lembro de qual das turmas, que citou sobre isso. Um parente meu, um amigo se machucou, né, na empresa e não recebeu ainda o seguro, né, ou não recebeu o auxílio, então tem bastante coisa. Então a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente tem que cuidar, usar os equipamentos de proteção dessa forma para que a gente consiga se manter, né, evitar os riscos, se proteger, evitar ter essa prevenção de todos esses riscos, tá? Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.